Olá, sabe aquela dúvida que sempre aparece? Por que a gente fala eu te amo, mas de vez em quando, em um texto mais formal, aparece amo-te? Pois é, essa pequena mudança de lugar do pronome é um quebra-cabeça clássico da língua portuguesa. Hoje, a gente vai juntar todas essas peças e desvendar de uma vez por todas a colocação pronominal. A grande questão é sempre essa, né? Onde é que vai o pronome? Antes do verbo? Depois? Ou, acredite se quiser, às vezes até no meio dele? É exatamente esse mistério que a gente vai solucionar agora, passo a passo. Então vamos lá. O que é exatamente colocação pronominal? Pensa assim: são as regras do jogo que dizem onde os pronomes devem ficar. É o que define se a pecinha vai antes, depois ou no meio do verbo para a frase soar correta. E quem são os nossos jogadores principais nessa história? São eles, os famosos pronomes oblíquos átonos. A gente está falando do me, te, se, o, a, lhe, nos, vos. São essas palavrinhas que vamos aprender a encaixar no lugar certo. Basicamente, existem três jogadas possíveis no nosso tabuleiro. A primeira é a próclise, que bota o pronome antes do verbo. Essa é que a gente mais usa no dia a dia. Depois vem a ênclise, com o pronome depois do verbo, que aparece em situações mais específicas. E por fim, a mesóclise, a mais rara e formal de todas, que olha só, encaixa o pronome bem no meio do verbo. Vamos ver cada uma delas. Bom, vamos começar com a regra número 1, a próclise. É bem simples. Aqui, o pronome vem antes do verbo. Essa é a posição mais comum em muitas situações, principalmente quando certas palavras entram em campo. O grande segredo da próclise está no que a gente pode chamar de palavras atrativas. Pensa nelas como se fossem ímãs. Palavras como não, nunca, quem, que, elas simplesmente puxam o pronome para perto delas, forçando ele a ficar antes do verbo. É uma verdadeira força magnética dentro da frase. Olha só como funciona na prática. Na frase nunca ouvi assim, a palavra nunca é o nosso ímã. Ela atrai, ela puxa o pronome o para antes do verbo vir. Simples, né? É um caso clássico de próclise em ação. Certo, mas e quando não tem nenhuma palavra atrativa ali para puxar o pronome? O que acontece? Bom, aí entra a nossa segunda regra, a ênclise. Com ela, o pronome vai para depois do verbo e eles ficam ligadinhos por um hífen. Então, quando é que a ênclise entra em jogo? Fica de olho em três cenários principais. Primeiro, quando o verbo está dando uma ordem, tipo faça. Segundo, quando o verbo está no infinitivo, como fazer. E terceiro, na escrita mais formal, quando a frase já começa direto com o verbo. Por exemplo, nessa frase aqui, para começar, joguem-lhes a bola. O verbo joguem é uma ordem, um comando direto. Como não tem nenhuma palavra atrativa antes dele, a regra é clara. O pronome lhes vai para depois, conectado com o hífen. E agora, chegamos na terceira e última regra, a famosa e às vezes temida, mesóclise. O nome pode até assustar um pouco, mas a regra é super específica. Basicamente, o pronome é colocado no meio do verbo. É uma construção bem formal, quase exclusiva da linguagem literária. A chave para entender a mesóclise está toda no tempo verbal. Ela só acontece em duas situações, com verbos no futuro do presente ou no futuro do pretérito. E um detalhe importante, isso só vale se não tiver um ímã, ou seja, uma palavra atrativa antes. Porque se tiver, a próclise sempre vence a disputa. Olha só este exemplo clássico. O verbo original é orgulharei. Para usar a mesóclise, o verbo é literalmente partido no meio. A gente pega o radical orgulhar, coloca o pronome me ali no meio e fecha com a terminação ei. E aí nasce o orgulhar-me-ei. É quase uma cirurgia gramatical. Ok, ufa, vimos as três regras, mas agora como é que a gente junta tudo isso de um jeito prático, sem dar um nó na cabeça? Vamos ver um processo bem simples para ajudar na hora de decidir. Para decidir na hora, é só seguir esse checklist mental bem rápido. Passo 1. Olhe o verbo. Ele está no futuro? Se a resposta for sim e não tiver nenhum ímã por perto, a mesóclise é uma possibilidade. Passo 2. Procure pelo ímã. Tem alguma palavra atrativa antes do verbo? Se sim, não precisa nem pensar. Use a próclise. E passo 3. Se nenhuma das opções anteriores se encaixar, o caminho padrão é a ênclise. Simples assim. E para fechar, um desafio do mundo real. Pensa nessa frase. Nos apaixonamos há muito tempo.
Todo mundo fala sim, soa super natural, não é? Mas será que, do ponto de vista da gramática formal, ela está correta? E aqui está o pulo do gato. A grande diferença entre a língua falada e a norma curta. No português do Brasil, começar uma frase com nos apaixonamos é a coisa mais comum do mundo. Só que, na escrita formal, isso é considerado um desvio. A regra de ouro da gramática é: não se começa uma frase com esses pronomes. O correto pela norma seria usar a ênclise. Apaixonamo-nos. É a prova de que a língua é uma coisa viva, que muda. Mas a gramática formal, essa tem as suas próprias regras.